Finalmente saiu a resolução que trata das normas gerais do concurso unificado do TSE. Essa é uma excelente notícia para quem tem aguardado esse concurso, que provavelmente vai ser um dos que mais vai chamar candidatos, mais vai ter nomeação em 2024. Então todo mundo que estava aguardando por esse concurso pode sim ter mais um motivo para se animar, para se alegrar, porque a resolução, essa publicação era algo que estávamos aguardando para que o concurso pudesse dar andamento. É uma das etapas antes de termos efetivamente o edital. E ter saído essa resolução é um excelente sinal de que o edital está se aproximando cada vez mais. Lembrando que já existe uma expectativa de que o edital saia em fevereiro do ano que vem. Se você ainda tem dúvida de se dá tempo ou não de se preparar para esse concurso, eu já te afirmo que dá sim tempo de se preparar. É mais ou menos o mesmo tempo que eu mesmo tive na minha preparação. Nunca tinha estudado direito eleitoral, nunca tinha me preparado para o TRE e ainda assim tive tempo suficiente para chegar preparado para a prova de analista judiciário, que é o cargo que eu estou hoje dentro do TRE São Paulo. Para você poder me conhecer, meu nome é Daniel Lopes. Eu peço que, se você tiver interesse no concurso do TRE, já se inscreve aqui no canal, que aqui a gente compartilha várias notícias a respeito do TRE e também te dou dicas a respeito de estudo, de como se preparar da melhor forma. Hoje vamos falar então a respeito da resolução, o que essa resolução está trazendo de novidade, o que a gente pode esperar com relação a ela. Então, vem aqui para a tela. Bom, primeiramente, você que quer encontrar essa resolução, você não encontrou, coloca lá TSE no Google, coloca TSE Diário Oficial. Se você colocar lá, você vai chegar nessa página aqui, algo mais ou menos assim, Diário da Justiça Eletrônico. Você vai chegar aqui em outubro de 2023 e aqui embaixo, última edição, 17/10/2023. Pode baixar essa última edição que você vai encontrar isso daqui. Se você for lá na página 60, você vai encontrar exatamente essa resolução 23.724, igual está aqui na minha tela. E diz o seguinte: estabelece as normas gerais para a realização do concurso público. Então, como a gente sabe, o TSE vai fazer esse concurso unificado. Em razão disso, foi necessário que ele estabelecesse algumas regras unificadas para que a prova seja feita para todos os regionais de forma conjunta. É claro que a gente esperava mais novidades nessa resolução, lembrando que ela substitui uma resolução que já tratava a respeito de concursos públicos no âmbito da Justiça Eleitoral, e agora essa resolução é que passa a regulamentar a matéria. Mas, como vocês vão ver ao longo do nosso vídeo, não existem mudanças tão substanciais. Vamos aqui ao capítulo 1º das disposições gerais. Os concursos públicos a serem realizados para o provimento de cargos efetivos dos quadros de pessoal da Justiça Eleitoral obedecerão às normas da resolução. O artigo 2º diz que serão contratadas instituições especializadas em processos de recrutamento e seleção de pessoas para execução dos concursos públicos. Isso aqui é interessante porque existem alguns órgãos públicos que fazem o próprio concurso, eles mesmos organizam. Aqui eles estão dizendo que vai ser contratado, não vai ser o TSE que vai realizar de fato o concurso. Ele vai contratar alguma banca, por exemplo, CESP, FGV. Aqui, na minha opinião, quem sai bem na frente é a própria banca CESP, por já estar lá em Brasília, já tem aqui um know-how de fazer esses concursos muito grandes no âmbito do país inteiro. Continuando aqui, ele diz que os concursos serão abertos mediante portaria dos presidentes dos tribunais eleitorais, publicada no Diário Oficial da União, que designará a comissão composta por, no mínimo, 3 servidoras ou servidores, sendo uma pessoa da unidade de gestão de pessoas. Aqui é interessante porque, embora ele já esteja prevendo um concurso unificado, como a gente tem visto o histórico, ele traz uma hipótese também de que os próprios tribunais podem organizar seus concursos. É uma resolução que trata de âmbito geral mesmo. Ela não trata somente sobre o concurso unificado. Então está falando que caso o Tribunal Regional Eleitoral queira organizar o seu próprio concurso, ele vai começar aqui por meio de uma portaria do presidente do Tribunal Eleitoral. É claro que o que a gente imagina é que os presidentes vão aqui se organizar de alguma forma, que vai existir esse concurso unificado. O TSE, então, instituindo esse concurso. O parágrafo 1º diz que competem a comissão, o planejamento, então eles vão definir essa comissão, lembrando que já existe uma comissão
composta para organizar o concurso unificado do TSE, tá? Então já está encaminhando para que haja esse concurso unificado mesmo de fato. É vedada a participação de pessoas que tenham parentesco e tal com o candidato inscrito. Dos editais, constarão dos editais de abertura das inscrições no mínimo as seguintes informações: nome da instituição executora, enfim, aqui no edital o que vai ter? Número de vagas disponíveis, número de vagas reservadas à pessoa com direito a cotas, e aí vocês vão ver aqui também que existe algo diferente com relação às cotas, existe um número agora um pouco maior para as cotas, tanto para PCD, para índio e para negros também. Mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Número de vagas, descrição sumária das atribuições do cargo, requisitos para a investidura do cargo, jornada de trabalho, remuneração, enfim, né? Aqui as informações que precisam constar do edital. Por enquanto nada demais. Aí aqui, número de etapas dos concursos públicos com a indicação das fases, do caráter eliminatório ou classificatório dessas e indicativos sobre a existência e as condições de curso de formação, se for o caso. Então, atualmente nós não temos, normalmente não existe esse curso de formação, mas ele passa a existir essa possibilidade de ser instituído o curso de formação, inclusive com uma própria etapa do concurso público. Isso é, se a pessoa não passa no curso de formação, ela poderia nem mesmo assumir o cargo público. Modalidades e especificidades da prova, disciplina e conteúdo, indicação das datas, possíveis datas, critérios de avaliação e de classificação, critério de desempate, prazos, procedimentos e condições para os recursos, prazo de validade dos concursos e possibilidade de prorrogação. Os requisitos para investidura nos cargos serão comprovados por ocasião da posse. Isso aqui é importantíssimo. Então, se você, por exemplo, cargo de técnico judiciário agora exige nível superior. Se você não tem ainda nível superior, você precisa comprovar isso na posse. Como o concurso deve acontecer só lá para abril, maio de 2024, e o concurso costuma demorar um tempo razoável, significa que somente depois do segundo semestre do ano que vem que você vai precisar comprovar que tem ensino superior. Essa aqui é algo que já sempre foi assim, mas o parágrafo único traz de forma explícita que você só vai comprovar isso na sua posse. Da inscrição, a inscrição pode ser feita pela internet e na hora do edital, né, estabelecido. Não serão admitidas inscrição condicional ou devolução de taxa. Formalização da inscrição implicará aceitação. As informações e eventuais documentos fornecidos pela pessoa serão considerados de sua inteira responsabilidade. Aqui, algo de diferente da pessoa com deficiência candidata. As pessoas com deficiência será reservado o percentual de 10%. Aqui, um pouquinho diferente, a gente está acostumado a ver normalmente um percentual de 5%. Então, existe aqui dobrou a quantidade de pessoas com deficiência. Aqui, lembrando que está dentro de uma ideia de ações afirmativas no âmbito do Poder Judiciário. A ideia é inserir mais pessoas que tenham alguma deficiência. Do quantitativo total de vagas oferecidas nos editais ou das que surgirem no prazo. Enfim, aqui as regras de como vai se dar essa contagem, né? Como que se vai contar a quantidade de vagas para a pessoa com deficiência. E aí no ato da inscrição, o candidato declara a deficiência. E aí, claro, a pessoa vai passar por uma perícia médica também, obviamente. E aí, caso ela não seja considerada com deficiência, após realizada a perícia médica, concorrerá em igualdade de condições com outras pessoas. Então, não é porque ela foi considerada apta, né, não foi considerada deficiente, não quer dizer que ela vai ser eliminada do concurso. Às vezes ela tirou uma nota muito boa que ela pode concorrer com as demais pessoas. A respeito da pessoa negra candidata, nós temos um percentual de 20%. Esse já é o comum, tá? Eu vi algumas pessoas questionando a questão desse percentual, mas esse já é o comum atualmente. Nós vemos que os concursos normalmente já seguem essa regra
dos 20%, porque é uma lei federal, tá? Então, normalmente, quando a gente vê um concurso federal, a gente vê essa regra dos 20% prevalecendo. E aí, aqui no artigo 19 diz que poderão concorrer às vagas reservadas a pessoas negras candidatas, aquelas que se autodeclararem como tais, no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito raça utilizado pelo IBGE. A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, não podendo ser estendida aos outros certames. A autodeclaração realizada no ato de inscrição será verificada pela comissão de heteroidentificação. Vai passar por uma comissão, a qual compete confirmar ou não a condição de negro, sem prejuízo da apuração de responsabilidade. Enfim, aqui eu acho uma coisa só interessante, porque aqui ele não está deixando claro a respeito das vagas para os pardos. Tá? Então, normalmente, quando a gente vê vagas para negros, a gente vê negros e pardos. Aqui a gente está vendo para negros, especificamente negros, tá? Então, um cuidado, né? Algo que eu estou vendo de diferente. Não sei como que isso vai se dar na prática, porque quase, assim, todos os concursos que eu tenho visto, na prática fala pretos e pardos, né? Aqui ele está falando da pessoa negra. Eu não sei efetivamente qual vai ser o resultado disso, se isso vai trazer alguma diferença ou não, tá bom? E aí, no capítulo 6 da pessoa indígena candidata, nós vemos que existe agora uma reserva de 3%. O artigo 22 diz que serão reservadas às pessoas indígenas 3% das vagas de cada cargo oferecidas nos concursos públicos. Agora, então, essa possibilidade dessas cotas para as pessoas indígenas, tudo bem? Depois, aqui nas provas, vamos ver o que fala a respeito das provas. Os concursos poderão ser realizados em etapa única ou etapas distintas. Isso é, pode ter um dia, pode ter 2 dias, pode ter 3 dias, pode ter um dia só para fazer múltipla escolha, outro dia só para fazer uma redação. Enfim, ele está deixando aberto aqui. Podem ter várias etapas, mediante a aplicação de provas de caráter eliminatório e ou classificatório, em que serão avaliados conhecimentos gerais e específicos, já é assim atualmente, sobre as disciplinas e conteúdos constantes do edital de abertura das inscrições. Ele está deixando aqui para o edital definir quais serão as matérias. Isso daqui muda. A resolução anterior já dizia ali as matérias que precisariam constar obrigatoriamente. Inclusive, colocava conhecimentos gerais valendo 1 ponto, conhecimentos específicos valendo peso 3 e redação valendo peso 2. Aqui ele não falou isso. Ele só falou que vai ter conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Inclusive, não falou nada sobre redação. Antes, ele estava deixando redação como algo separado. E eu não entendo, tem algumas pessoas que vão entender aqui que ele tirou a redação. Eu não entendo dessa maneira, né? Até porque ele diz assim, ó, aplicação de provas de caráter eliminatório e ou classificatório, que irão avaliar conhecimentos gerais e específicos. Isso é, você pode ter uma prova de redação, né? Uma das etapas pode ser uma prova de redação que tenha ali cobrança a respeito dos conhecimentos gerais, né? Não tem problema nenhum. Na minha visão aqui, o artigo 25 não exclui essa possibilidade de termos uma redação, por exemplo. Os tribunais eleitorais poderão incluir no edital, como etapa do concurso público, curso de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Então nós temos essa possibilidade do curso de formação, uma novidade aqui na Justiça Eleitoral.
Caberá às comissões dos concursos, por ocasião da elaboração dos editais de abertura das inscrições, estabelecer os tipos de prova e os critérios de avaliação. Então, por exemplo, vai ser uma prova múltipla escolha, uma prova verdadeiro ou falso, uma errada, nula, uma certa, vai ter redação, não vai ter redação, isso vai ser definido pela comissão do edital, comissão do concurso público, com especificação do conteúdo programático. Isso é, vai ter português, vai ter matemática, vai ter raciocínio lógico, vai ter direito eleitoral, vai ter direito administrativo, isso aí vai ser definido pela comissão de concurso público, uma alteração também substancial. Antigamente a própria resolução já dizia o que tinha que constar na prova. Isso, para quem estuda especificamente para TRE, não acho muito bacana. Não é uma alteração muito legal, porque isso tira a previsibilidade do que vai cair na prova, né? Então, se a comissão que vai definir, pode ser que venha algo muito diferente, né, do que nós estamos acostumados já. Isso acaba trazendo algo que não é muito bacana. E se for o caso, atividades práticas também. Isso aqui, quando ele diz, se for o caso, atividades práticas, ali corroborando com o que eu falei anteriormente a respeito de redação, nós podemos entender sim que ele pode trazer ali uma possibilidade de uma minuta de uma decisão, sendo uma atividade prática de um técnico ou de um analista judiciário, principalmente de um analista judiciário. Então poderia sim, claramente ser uma atividade prática, tanto no contexto da primeira etapa de provas ali, ou até mesmo no contexto de um curso de formação, que aí faria ainda mais sentido. O artigo 27 diz que para efeito de desempate, vai ser aqui, primeiro, pessoa mais idosa. Então, se a pessoa tiver mais de 60 anos, ela entra na frente. Agora, depois, o segundo critério é maior tempo de serviço prestado à Justiça Eleitoral. Então, se você puder ser mesário, trabalhe para a Justiça Eleitoral. Assim, você começa ali a ter um critério de desempate ao seu favor. Você pode muito bem empatar com uma pessoa e essa pessoa não ser considerada idosa. Isso é muitíssimo provável de acontecer. Vocês vão ver que aqui como quarto critério nós temos maior idade. Isso aqui basicamente está incentivando as pessoas a trabalharem para a Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então tomem bastante cuidado com isso aqui, é super interessante, é um pulo do gato você trabalhar na Justiça Eleitoral, tá? Maior tempo de serviço prestado. Pode ser aqui como mesário também, a Lei 9.504, artigo 98. Depois aqui o capítulo 9 fala da homologação dos resultados finais. A homologação será publicada no diário, enfim, nada aqui muito, né, que chame muita atenção. Do capítulo 10 nós temos desistência e da convocação para opção. As pessoas candidatas aprovadas no concurso poderão desistir do certame definitiva ou temporariamente. A desistência será formalizada até o último dia anterior, à data estabelecida para a posse, e se temporária implicará a renúncia da classificação e posicionamento no último lugar. Isso aqui a gente já está acostumado, né? Aquela pessoa que pede para ser colocada em último lugar na lista dos aprovados. Seria uma desistência temporária, ou então a pessoa pode simplesmente renunciar definitivamente à nomeação. E aí uma pergunta que eu recebo demais é a seguinte: onde eu vou trabalhar? Onde você vai trabalhar vai ser definido pelo TRE, onde tiver vaga no momento. É o que o artigo 30 diz. Nos concursos realizados pelo TRE, as aprovadas e os aprovados serão convocados para optar pelas localidades onde houver vaga, de acordo com os critérios estabelecidos nos editais. Então, onde tiver vaga, você vai trabalhar basicamente. Antes do concurso público, normalmente é feito um concurso de remoção, e aí você vai para alguma localidade, o pessoal que já está trabalhando lá dentro vai poder escolher, e aí onde sobrar é onde você vai poder escolher trabalhar. Isso normalmente não pode nem estar disposto bem no edital, exatamente qual cidade você vai trabalhar. Mas saiba que normalmente existe a possibilidade de você trabalhar tanto no interior quanto na capital. O capítulo 11 trata especificamente do concurso unificado e diz o seguinte: o TSE poderá realizar concurso público unificado para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal dos tribunais eleitorais. Entende-se por concurso unificado é o que a gente já sabe, né? Um concurso que é coordenado pelo TSE, com participação dos TRS, regido por um edital único, no qual constará o quantitativo de vagas e ou cadastro de reserva dos TSS e TRS que aderirem, cujo resultado se dará por meio da divulgação de listas específicas de pessoas aprovadas por Tribunal Eleitoral para nomeação.
A participação dos TREs no concurso público unificado ocorrerá mediante termo de adesão. Aqui o TRE, então, que quiser participar, vai assinar esse termo de adesão. O presidente do TRE assina o termo de adesão. E aí constam alguns dados, né? Por exemplo, aqui, quantidade de cargos a serem providos, compromisso de realizar redistribuições obrigatórias de cargos vagos existentes antes da publicação do edital, compromisso de realizar, antes de proceder à nomeação das pessoas candidatas habilitadas, concurso de remoção interno. Como eu falei para vocês, antes existe esse concurso de remoção interno. Antes de nomear as pessoas que passaram no concurso unificado, vai existir esse concurso de remoção interna. É vedada a participação dos TREs que tenham um candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade vigente. Aqui é uma regra que impede os TREs que ainda estão com ali possibilidade de nomear gente, eles, com o edital ainda válido, eles estão vedando esses concursos de serem realizados por esses TREs. Mas a gente imagina aqui que até o momento em que for realmente haver esse concurso do TSE unificado, provavelmente todos os TREs já vão poder estar participando dele. No concurso unificado, após registrar a adesão dos TREs, caberá ao TSE constituir comissão do concurso, como já de fato temos uma comissão já, contratar a instituição executora, é o que a gente imagina para as próximas semanas, próximos meses. Eu acredito que até dezembro nós possamos já saber qual que é a instituição que vai executar esse concurso. Homologar o resultado final e autorizar a prorrogação do prazo de validade do concurso, além de outros atos de controle e administração do certame. A comissão do concurso poderá contar com a participação de servidoras e de servidores dos TREs, visando ao auxílio, enfim, né, eles podem pedir a ajuda dos TREs. Serão publicadas listas de classificação específicas para cada TRE. Então, você concorreu pelo TRE São Paulo, você vai estar na lista de classificação do TRE São Paulo, tá bom? Então, TRE Minas Gerais, você está na lista de classificação do TRE Minas Gerais. Você não está na lista geral do concurso unificado do TSE, tá? Você vai estar na lista específica de um tribunal regional eleitoral, então um regional específico, que ficará responsável por nomear. Então quem nomeia é o TRE e não o TSE. As pessoas candidatas aprovadas para os TRE serão convocadas para optar pelas localidades, como a gente já falou. A composição de quaisquer comissões e bancos será publicada no Diário Oficial. O prazo de validade dos concursos de 2 anos, prorrogável por igual período, será contado da data da publicação oficial do ato homologatório dos resultados finais. Então, como a gente já sabe, o concurso tem validade de 2 anos. Todo concurso do TRE sempre tem validade de 2 anos. Embora a Constituição diga lá até 2 anos, quase sempre aqui, né, pelo que eu me lembro, todos os concursos dos TREs tiveram validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 e sempre é prorrogado, tá? Então, embora não seja obrigatória aqui a prorrogação, ele diz prorrogável, não que será prorrogado, nós vemos que ainda assim existe uma grande possibilidade de se prorrogar, quase sempre se prorroga. A aprovação nos concursos em classificação além do número de vagas previstas gerará apenas a expectativa de direito à nomeação. É o que a gente chama de cadastro de reserva. Se você não está nas vagas, você não pode entrar na justiça exigindo que seja nomeado, porque você não está dentro das vagas. Você está em um cadastro que, se em algum momento existirem vagas, você será chamado, mas não é obrigação do tribunal te chamar. A nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. Os tribunais eleitorais poderão prever nos editais de abertura das inscrições o aproveitamento de candidatos habilitados para nomeação em outro órgão do Poder Judiciário da União, desde que na mesma localidade, respeitada a ordem de classificação e considerada a conveniência administrativa, com observância da identidade do cargo e respectivas atribuições e competências, dos requisitos de habilitação acadêmica e profissional exigidos nos editais, dos certames e do expresso interesse da pessoa candidata. Aqui ele está falando, olha, o TRE, os TSEs aqui, o TSE pode definir que os candidatos que forem aprovados naqueles tribunais específicos podem ser chamados para outros órgãos do Poder Judiciário da União. Que outros órgãos do Poder Judiciário da União?
Então, por exemplo, você passou no TRT de São Paulo, tá? O TRE de São Paulo. Você vai poder ainda assim ser chamado, caso surja vaga, caso exista conveniência administrativa, para o TRT de São Paulo ou para o TRT de Campinas, que também fica no estado de São Paulo. Então é uma possibilidade a mais de você ser chamado caso vá bem no concurso do TRE. No âmbito dos TREs, os editais de concursos públicos contemplarão as vagas de todo o estado, não sendo admitida a distribuição de vagas por região. Já existiu o concurso que eles faziam, por exemplo, TRE São Paulo, fazia para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, tá? Isso não tem mais, isso não é mais possível. Agora é para o estado inteiro. O que surgir de vaga no estado, você pode concorrer, você pode ser chamado. Poderão ser realizados concursos públicos para formação de cadastro de reserva para provimento futuro, observado o prazo de validade. Os editais dos concursos para cadastro de reserva preverão a quantidade limite de aprovações e a colocação a partir da qual a pessoa candidata será considerada automaticamente reprovada. Serão observadas as regras das cotas previstas nessa resolução. A realização dos concursos públicos será precedida de disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas. Os casos omissos vão ser resolvidos pelos presidentes. Bom, vemos então algumas regras, mas nada super inovador. O que é mais inovador aqui é realmente a questão das cotas para pessoas indígenas. Temos também uma cota maior para pessoa com deficiência e basicamente a previsão de um possível curso de formação e também essa questão relacionada aqui ao concurso unificado, agora sim previsto em resolução. De certa forma, a gente estava na expectativa que viesse um pouco mais de orientação de quais seriam as disciplinas e tudo mais. Isso, infelizmente, não veio, como a gente viu, isso vai ser definido posteriormente, né, isso pela própria comissão do concurso público, mas de qualquer maneira a gente imagina que deve seguir algo pelo menos parecido com o que foi anteriormente, sempre cobrando português, informática, direito eleitoral, direito administrativo, direito constitucional. Essa é a nossa expectativa, talvez algum regimento interno, enfim, essa continua sendo a nossa expectativa. Inclusive, eu criei um curso especializado para isso, né? Ele foi feito especificamente para o TRE, para trazer muitos aprovados para o cargo de técnico judiciário. Se você quiser conhecer, chama-se Clube DL. No Clube DL você vai ter acesso a diversas videoaulas, diversos PDFs, você vai ter acesso a listas de questões para serem resolvidas, revisões, enfim, você vai ter de tudo, você vai ter orientação do que estudar dia a dia, né? Algo que é sensacional, principalmente para quem está perdido, para quem acha que não vai dar tempo de estudar, enfim, eu coloco lá a orientação de que você vai estudar todos os dias e já te dou esse material também. Então pegue para conhecer, vou deixar na descrição o Clube DL, pegue o acesso anual que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like e eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa resolução? Né? Acho que não mudou grande coisa aqui, o que você acha? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.